Os prestadores de serviço geralmente derrapam quando são... Um disclaimer aqui, que se você quiser que depois a Yara corta, ela corta. Aqui, ó, que você deixou de fechar com o fornecedor no momento final que ele já estava praticamente para ganhar, porque você... E era um contrato bastante significativo, um big azeite ali, e tá falando de uma negociação próxima de 70 milhões. Para big azeite, né? Big azeite. Naquele momento, olhando na posição do tomador, 7 pecados capitais, eu acho que é onde a empresa sai do jogo. Eu tô curioso. Falta chegou por uma questão de capacidade de atendimento, preço. Quais são agora esses próximos pesos até chegar na decisão quem vai ser o prestador adequado para te atender? Olha que interessante, nem sempre o prestador mais barato... O que o Neves entende que é uma boa proposta? O que ele vê de principais erros na hora de desenhar uma proposta? Então a proposta inicial, eu penso que tem que ser... Para você, Neves, o que é um bom atendimento, o que é um mau atendimento? Qual que é a sua visão sobre isso, Neves? Você vai rir, Lucas, mas o grande vendedor, ele oferece o Superman e entrega o Tião Macalé de calpa. Fala, pessoal do Terceira Venda. Hoje eu tô com uma pessoa aqui, eu sempre falo que eu tô com uma pessoa cada vez melhor, mas dessa vez eu não vou poupar elogios, porque eu tô com uma pessoa aqui de alto gabarito, e a gente cada vez, Yarinha, tem elevado mais o nível desse episódio, mas eu acho que dessa vez a régua subiu muito. E eu tô com uma pessoa aqui, que se você que tá do outro lado assistindo, é do mercado de terceirização, facilities, prevenção de perda e segurança patrimonial, a gente está aqui com uma pessoa que entende tudo dos dois lados, entende de associação, da tecnologia, do prestador, do comprador, e vai dar uma pincelada aqui, todo esse conhecimento. Eu vou tentar extrair o máximo, Neves, mas é uma pessoa de extremo gabarito e está aqui hoje para compartilhar um pouquinho do conhecimento. Eu estou aqui com o Neves, que é particularmente um amigo, mas um grande profissional do mercado, que hoje é fundador da B7 Consult, mas também vice-presidente da ABSEG, e passou por experiências na Rumo como gerente executivo de segurança, facilities, prevenção de perda e Count Security Manager da Heineken. E com grande gabarito. Neves, poxa, obrigado pela participação e por estar aqui com a gente hoje. Lucas, eu que agradeço, valeu, obrigado pelo convite. Não é um convite, é uma intimação. Lucas falou, a gente chegou, simples assim. E quando você fala assim, a régua tá subindo, não, cara, imagino, nada disso. Eu tô muito feliz de estar aqui. Aliás, para vocês que não conhecem a Prime Bid, venham visitar a casa que eu conheci hoje. Desculpa pela ausência. Conheceu a versão 1, né? Eu conheci a versão 1, mas tá incrível o escritório, super bem dimensionado, lindo. Parabéns pelo escritório, Lu. Sei que você já abriu tem um tempo. Eu não vi na inauguração, mas fica o convite a todos que não conhecem ainda, e aqueles que conhecem, vem tomar um café. Venha tomar um café. É um lugar muito bacana aqui. Neves, para quem está sem internet e não te conhece, dá uma pincelada da tua bagagem hoje do mercado, como é que você entrou nesse mercado e pelas suas passagens para a gente começar a falar um pouquinho sobre ele. Legal. Bom, sou um profissional há 25 anos, não faço a conta inversa, eu devo ter começado bebê, né? Mas brincadeiras à parte, eu começo no Exército Brasileiro sem saber o que é segurança. Eu fiz um curso lá, eu fui todo jovem com 18 anos se alista no Exército, e por eu estar cursando o nível superior, a gente é designado para uma seleção adicional. E nessa seleção adicional, eu fui encaminhado para um curso de formação de oficiais, fiz o curso de formação, formei lá, né, todo mundo que entra no processo que sai, tampouco aqueles que se formam voltam, consegui voltar para a tropa, então a gente teve um período lá de conhecer, e aí naquela ocasião, né, há 20 e poucos anos atrás, tinha um processo de seleção aberta no mercado, na Prosegur, Transporte de Valores, e o critério da contratação daquela posição era estar ou ter servido o Exército. Eu não sabia o que era segurança privada, essa é a grande verdade, Lucas. Eu não tenho a menor vergonha de falar isso. E aí eu fui contratado, foi me dada a oportunidade, porque como eu era oficial do Exército, foi me dada a oportunidade de ser supervisor em transporte de valores, na parte de segurança. E ali começa a minha jornada, lá nos idos de 2003. Assim começa a jornada. E eu, por lá, passei 6 anos, 6 longos anos, em transporte de valores. Quando a gente fala 6 longos anos, são 6 longos anos mesmo. E aí a época não tinha muito o dinheiro digital, né? Era dinheiro mesmo, processamento de cheque, transporte de valores e também pedras preciosas. Então você imagina que tudo que o criminoso
alcança buscar já estava pronto Tá. dentro de um carro forte. Saí de lá, fui para a Coca-Cola, tive uma passagem na Coca-Cola FEMSA, né, com os mexicanos, Sim. outra escola também, e aí eu saí de uma condição de transporte de valores, vou para patrimonial, imagina, 480 volts, né, e de repente cai para uma operação mais tranquila, e lá eu começo a ter o primeiro contato com a logística, lá que eu começo a ter o contato com a logística. Fui para a Foxconn, né, e aí o que é a Foxconn? Muitos conhecem, mas muitos também não conhecem. A Foxconn é a fabricante de Apple, Sony Vaio, Você tem no seu curso aí. né, é a que a gente acaba sendo, né, induzido até, né, a usar, né, e é uma indução boa. Lá eu fui especialista de risco e transporte, em transporte de cargas, e ali tem uma característica muito bacana, porque você tem o raw material, né, as peças que chegam para fazer o HP ou o telefone, e a linha ela tem um ciclo muito curto, então você não pode perder material porque separa a linha, não existe estoque ativo. Caramba. Então o especialista de risco, ele numa operação dessa, ele tem que ter a visão logística da coisa e todo o suporte de segurança, e equipes e doutrinas e também estratégia para não perder, porque perder significa pelo menos mais 40 dias para aquele material ser reposto e continuar. Então, ó, passei mais um período e aí eu entro na Heineken, né, que é a minha maior experiência profissional na segurança privada. E eu chego na Heineken, Lucas, para escrever um procedimento. Né, falo bastante Esse foi o isso. teu início lá, então. Sim, terceiro. Fui contratado como um terceiro a escrever um procedimento de uma portaria. E eu falo isso com muito orgulho, que as pessoas, às vezes, não arriscam, né? Ou não se permitem a buscar o seu espaço, né? Que é tudo pronto, e nem tudo está pronto. Nem a posição existia, diga-se de passagem. Caramba. E aí eu fiz o procedimento, a gente foi trazendo outras portarias, foi criando uma questão de gestão de segurança. Nesse momento eu já estava um pouco mais maduro no setor de segurança. Começamos a escrever procedimentos, famoso POP, bem simples assim, Lucas. E aí a coisa foi tomando proporção. E de lá a gente nasceu com a segurança patrimonial, que se transformou numa segurança empresarial, olhando segurança logística, segurança de eventos, segurança dos executivos, e aí já estava lá, estava fácil, estava gostoso, por que não aumentar o escopo? E nesse aumentar o escopo, começo a gerenciar facilities, foi o meu primeiro contato com facilities, e também frotas. Ainda na Heineken. Ainda na Heineken, né? Esse foi o escopo todo. E tem um ponto curioso na Heineken, era uma empresa de 2.000 colaboradores, e ela faz uma fusão, né? Ou melhor, uma aquisição. Muitos profissionais se assustam com esse termo, né? E a gente enfrentou essa aquisição, saímos de 2.000 colaboradores para 14.000 colaboradores. Caramba. E aí você tem um lance de cultura que precisa ser muito explorado. Geralmente, o que mais se vê no mercado é uma empresa maior comprando uma menor. No caso da Heineken no Brasil foi o contrário, era uma empresa de 2.000 colaboradores comprando uma de 12.000 colaboradores. Provavelmente a cultura da Heineken que foi ser prevalecida dentro A cultura da Heineken era que deveria ser fortalecida, mas não necessariamente foi a cultura predominante. E aí nasce uma terceira cultura, né? A cultura da Heineken, a cultura da então Brasil Kirin, e aí a cultura agora de uma nova Heineken. E o gestor de segurança está ali para aterrissar nos desafios de segurança. Qual é o norte que a companhia vai seguir no caminho da proteção, no caminho da estratégia de negócio, né, da blindagem de negócio, com esses choques de cultura que é super normal. Isso me fez crescer muito, né, foi um acelerômetro de maturidade muito grande. E quando estava tudo tranquilo, tudo muito calmo, tudo muito gostoso, aí o coração já não batia na mesma intensidade e eu encontrei um desafio que foi migrar para Rumo. Um belo desafio. Um belo desafio, né? Um belo desafio. Um desafio que era
inicialmente para olhar facilities, prevenção de perdas e também patrimonial. Não se tinha segurança logística, embora seja uma empresa de logística. E a gente cria uma área super bacana, e lá a gente começa a olhar a segurança de uma maneira estruturada. Eu tenho muito orgulho pelo caminho que a gente percorreu lá, não só de fazer a estruturação do time de segurança, mas também criar mecanismos do ambiente legal, de termos ali situações que não favoreceram só rumo, favoreceram o mercado, dentre elas a escolta, a segurança de escolta ferroviária, né? Que hoje é uma realidade, inclusive no Estatuto da Segurança, mas que nasce lá em 2023 por uma propositura. Né? Mandar um abraço aqui para o Yuga, foi uma das pessoas que levaram essa propositura junto com o Lopes, presidente da ABSEG, junto com a Fenaviche, e conseguiram essa motivação na Polícia Federal de receber a escolta ferroviária. E com isso, Lucas, muitas atividades informais que permeavam na ferrovia brasileira acabaram se extinguindo e aí criando uma área assim, de segurança privada ferroviária. Algumas empresas já operavam com a segurança privada, mas não tinha previsão legal, né? Não estava no documento. Além disso, a gente montou um bom time de investigação, montamos uma área de facilities muito fortalecida, com diversas obrigações, né? Quando você fala de concessão federal, você tem muita obrigação do governo Sim. federal. E essa área é a área de facilities que acaba ajustando ali as obrigações. E prevenção também você E a falou. prevenção também, tivemos um grande case apresentado no ano passado, em 2024, na ABRAP, e fomos ganhadores do melhor case logístico. Aliás, eu lembro, Lucas, você nos visitou enquanto eu estava lá à frente da operação, você visitou lá o COI, né, o Centro de Operação Integral, no legado que existe até hoje lá, onde junta pessoas, processos, tecnologia e dá o resultado Fantástico. na veia ali, né, para a operação com os indicadores, predição, inteligência artificial, e aquilo foi o motivador desse case. Saí da Rumo em maio, montei minha consultoria, né, apliquei a muitas vagas, mas eu entendi que o momento era a consultoria. Puxa, essa bagagem que eu carrego, né? E o mercado sempre demandou isso um pouco. Sempre o demandou, né? Eu sempre tive aberto, Sim. né? Sempre fui um cara muito aberto de querer ajudar. Foi, puxa, se nesse momento que a gente está fora do mercado, as pessoas ainda continuam, por que não tornar isso um negócio? Eu notei a Abseven Consulting, e a Abseven hoje é uma consultoria especializada em análise de risco, investigações, trabalho de campo, mas nada de operações de segurança operacional, né? A gente não vai para a área da vigilância propriamente dita, a gente está um passo mais atrás, passo mais na estratégia, na análise de documento, procedimentos, aquela dificuldade que muitos dos gestores têm porque ainda não alcançaram a bagagem e a maturidade profissional. É aí que entra a Abseven. Perfeito. Tem um prêmio também, né, Neves, de maior influenciador. Foram 3 vezes. Foram 3 vezes. Eu sou o único brasileiro, muito orgulho, e falo com muita humildade aqui, né? Fui indicado 3 vezes consecutivas e levei as 3 vezes consecutivas. As 3 vezes? As 3 vezes. Caramba. 18, 19 e 20, ano 2018, 2019 e 2020, em Londres, entre os top 10 influenciadores de segurança no mundo, como tomador de serviço. Legal, legal. Neves, assim, você dos tomadores tem uma relevância, acho que gigante para o nosso mercado, não só em tamanho, mas também em contribuição, e sempre foi muito acessível com todo o mercado. Mas eu dividi esse nosso bate-papo, agora que você representa a sua empresa, talvez eu possa ser mais ousado até mesmo nessa conversa. Vamos abrir a caixa de Pandora? Da gente conseguir, talvez, ou tentar extrair de quem está do outro lado as principais perguntas, algumas mais complexas, algumas simples, mas também importantes. Você já tratou com muitos fornecedores da jornada desde o início, da montagem de uma RFP, de um bid, do relacionamento com o fornecedor até atendimento, até mesmo o desligamento de um fornecedor. E eu desenhei essa nossa conversa para a gente trazer, eu vou falar aqui dos principais erros, mas talvez para quem está do outro lado entenda como as principais oportunidades. E se a gente for pensar desse início,
Quando a gente até mesmo fala do mercado de tecnologia, a gente tem diversas soluções fantásticas e talvez você deva receber uma mensagem todos os dias de uma solução para atender na parte de segurança, segurança eletrônica, facilities, prevenção. Para a gente começar a pensar nessa parte de prospecção, para o fornecedor que está do outro lado e quer se conectar com um grande tomador, o que, que você vê que são os principais erros na hora dessa aproximação? E talvez se a gente fosse pensar nessas boas práticas, até mesmo para não queimar esse primeiro relacionamento. Legal. Bom, eu tenho a Yara, né? A Yara, vocês têm que conhecer a Yara. A Yara faz todo esse negócio aqui funcionar, gente. Sim. Ela vai fazer um recorte aqui e vai pedir aumento para você, Lucas. Essa é a intenção, né? Tamo junto, Yara. Mas brincadeira, a Yara falou assim, fica muito à vontade e tal. E eu separei, eu não escrevi pauta porque eu acho que não sai verdadeiro. Mas eu escrevi 7 principais erros que eu vou ler aqui no momento apropriado. Mas um dos pontos de conexão que eu acho que as pessoas mais acabam errando, não errando, mas eu acho que derrapando, eu acho que é a melhor palavra, é a ansiedade. O tomador de serviço, né, ele que está lá dentro das suas atribuições, é uma vida muito intensa. E dependendo do negócio, você torna, principalmente quando é logística é muito dinâmico. Isso faz com que o desafio fique ainda mais intenso. Sim. Os prestadores de serviço geralmente derrapam quando são inconvenientes. Esse é um dos principais. Aquele vendedor chato. É o cara que manda a precificação, é o cara que manda, às vezes, o portfólio da empresa dele, e ele mal apertou o send e ele já está ligando para saber se chegou. Meu, isso é muito ruim. E qual que é o ponto da persistência e o ponto da inconveniência? Que você acha que ele Esse pode é um prestar grande atenção? ponto. O ponto que ele tem que prestar atenção é o relacionamento, é a construção do relacionamento. Nós temos um grande amigo que fala muito disso e eu acho que é uma grande mensagem que ele passa. Seja interessante sem ser interesseiro. Isso é importante. Assim, você não vai nos eventos, você não se relaciona, você não vem aqui Nas associações. não vai nas associações. Tem um coquetel aqui na Prime Bid. Aqui, depois a gente vai falar disso aqui. Você não vê no coquetel da Prime Bid, mas você quer que o tomador de serviço vá lá e receba você com toda a pompa, tudo que está fazendo, não vai acontecer. Ou ainda aquele prestador que manda a mensagem, acho que deve ser robô, isso só pode ser. Ninguém em sã consciência faz isso, eu acho. Né? Ele manda lá no teu LinkedIn, manda assim umas 5 vezes na semana. Diminua 20% do seu custo. Eu fico me pensando toda vez, como é que ele vai diminuir se ele não conhece a minha operação? Isso afasta, gente. Isso não é legal. Né? Eu acho que a venda consultiva é a venda que você escuta o tomador, você vê a solução que você tem e tenta ajudar com a solução que você tem. Isso é parceria. E aí se torna natural. Esse eu acho que tem sido um dos maiores erros das abordagens que a gente vê. E eu super entendo. Né? Eu sempre tive no lado das grandes empresas, como tomador. Hoje, com a minha consultoria, eu sou um nanico, eu sou um anãozinho. E claro, a gente tem ansiedade de alcançar esse tomador, nós temos ansiedade de fazer venda, nós temos ansiedade de pagar as contas. Mas tudo tem um equilíbrio. E você não pode agir nesse equilíbrio da inconveniência, porque isso afasta a venda. O vendedor ele não pode ser chato. Né? Ele tem que ser um cara parceiro. E para ser parceiro, requer relacionamento. E relacionamento leva tempo. Total. E eu vejo que esse relacionamento, até mesmo expandindo a questão do relacionamento por si só, eu vejo que nessa primeira etapa, eu me vendendo como um especialista do mercado antes de querer vender a minha solução. Porque quando a gente está nos bastidores ali, ou até mesmo nos grupos, antes da gente comprar uma solução, a gente está comprando aquela pessoa. E tem pessoas que, às vezes, mesmo com uma ótima solução, a gente não compra ou está aberto a escutar, independente da solução que ela teve, porque a gente sabe que ali é uma pessoa interessante, sempre traz boas ideias, tem uma visão de mercado, né? Então, um ponto, Lucas, que às vezes o tomador ele não sabe se ele vai precisar daquela solução. Muitas vezes. Ele não sabe. Ele imagina que talvez aquela solução peça atender grande parte do que ele precisa. Mas ele vai ter receio de abordar, porque às vezes o consultor vai lá,
ou a empresa vai lá, inclina um tempo, demonstra um tempo, investe um tempo, e aí não vira, não faz negócio. Muitas vezes é isso, grande Sim. parte das vezes é isso. E o tomador ele fica com medo de abordar isso, porque sabe que depois vai falar, pô, você não fechou, Sim. e não sei o que, ela fica aquela cobrança. E perde os dois lados, perde o tomador e perde o prestador. Sim. E quem ganha, geralmente uma solução de segurança é para resolver um problema, na sua grande maioria, de criminalidade, algum crime, evitar algum crime. Então, nesse embate do tomador e prestador, quem ganha é o crime. Sim, total. Neves, eu vejo que algumas empresas têm, vou chamar de síndrome de vira-lata dentro do nosso mercado, no quesito de você sempre atendeu, você sempre representou grandes contas, muito grandes. E eu vejo, às vezes, de alguns prestadores essa questão de, poxa, o prestador grande só contrata fornecedor grande. E aos poucos que eu fui entendendo um pouco mais do mercado, se aproximando de você, de outros tomadores, eu vejo que não é bem assim. Não é bem assim. Até mesmo quando a gente fala de grande, muitos colocam como número de funcionários. Mas aos poucos eu vejo que isso vai sendo desconstruído, mas isso não quer dizer que não existe uma exigência muito grande do outro lado, mas para quem está do outro lado e está talvez se questionando, será que eu consigo atender uma Heineken? Será que eu consigo atender uma Rumo? Será que eu consigo atender uma grande conta? O que você consegue trazer de o que o tomador ele olha do outro lado para saber se essa é uma empresa capaz de atendê-lo? Olha, no mundo real, né? Ou no mundo ideal, são coisas distintas. Sim. Nós deveríamos olhar aqui o prestador de serviço sério. É isso, né? É o cara sério. É o cara que cumpre todas as suas obrigações, faz a coisa acontecer dentro do grau de eticidade, moralidade e tudo mais. Esse é o mundo ideal e o que deveria ser o Sim, mundo poderia real. ser um requisito Deveria básico. ser Nesse requisito, se você é pequeno ou se você é grande, tanto faz. Não importa. O que importa é a qualidade. Mas o que a gente tem, e a gente sabe, infelizmente, é que o nosso mercado de segurança e serviço ainda traz traços muito prostituído. Sim. Esse é um fato Sim. da nossa realidade. E que bom que está mudando cada vez mais. Mas o fato de empresas grandes buscarem players grandes é porque o caderno de obrigação dentro de um tomador de serviço grande, ele é muito elevado. As obrigações ali é integração. Por exemplo, não vou falar o nome da empresa, vou meter, é uma de garrafinha verde que tem cerveja dentro. Tá. Aquela lá, não é Estela, nem Spark. Todos! Brincadeiras à parte, por exemplo, só de integração requer 5 dias. Caramba. 5 dias. 5 dias de sala de aula. Aí você tem uma série de documentos, ASO, sei lá, PCMSO, PPRA, todos aqueles documentos. Eu lembro uma vez que a gente estava olhando uma função específica, tinha mais de 80 documentos necessários. Um tomador grande, ele exige essa regulamentação. O prestador grande, ele consegue dispor dessa documentação. O pequeno não consegue, porque não tem um back-office muito grande. Sim. Geralmente você tem um vendedor, que é o mesmo cara que tira o pedido, que emite a Faz o fatura, pós-venda, às vezes. faz o pós-venda e está tudo certo. Então, às vezes, essa exigência afasta e isso custa. Isso não é de graça. Total. O grande também vai cobrar por isso. Só que às vezes o pequeno não tem esse fôlego. Mas fica a dica, por que não se entender até onde vai e entender qual é o nível de exigência e apostar. Não é inacessível. E como tomador, por muitos anos que fui, você tem melhores resultados com prestadores pequenos. Você tem a solução mais customizada com prestadores pequenos. O prestador grande fala assim, ó, eu atendo dessa maneira. Ah, mas puxa, eu queria uma coisa diferente. Não, não tem, isso não tem. Ah, mas eu queria ajustar assim. Não, isso aqui tá fora e eu não vou fazer. Porque para ele virar o transatlântico é muito difícil. E a agilidade do pequeno tá ali. Então isso encanta. E aí a gente vai para uma outra vertical, que é o quanto o gestor de segurança do tomador grande, ele quer se envolver naquele diálogo. Porque se ele não quiser, se ele quiser só apenas tocar o dia a dia dele, ele não vai customizar nada.
e aí ele corre para o grande. Sim. Agora, se ele quer customizar, se ele quer fazer diferença, projetos, como a gente tocou vários projetos, aí ele vai para um prestador que é um pouco menor, que vai dar navegabilidade para ele, tanto da relação de documentos e obrigações, mas também a velocidade dele fazer projetos customizados. Eu sempre preferi um prestador médio menor, e olha que quando a gente fala de médio, a gente está falando de empresas de 14, 15 Sim. mil pessoas, mas número de funcionários não quer dizer muita coisa. A gente quer saber de saúde financeira, EBITDA da companhia e principalmente qual é o fôlego financeiro se alguma coisa não der certo. Que não vira um risco para você, né? Vira o risco. Que é o histórico da nossa área de segurança e facilities, geralmente, quando uma empresa quebra, sobrar a conta para o tomador. E né, você vê como uma tendência, principalmente dentro das grandes contas, uma capilarização dos seus fornecedores ou os tomadores tendo um único fornecedor abrangendo o maior leque possível, talvez por uma questão de otimização de custo? Vai muito da estratégia de cada empresa. E aí, conversando com os colegas da área, a gente vê um momento agora que é o momento de você concentrar. Só que é curioso quando a gente fala de concentrar, porque você permite a parterização. Sim. Tá. Tem um movimento desse acontecendo. Você vê, por exemplo, e aí você também, aliado aí, você vê grandes empresas comprando várias outras empresas. Sim. É um movimento de mercado que você vai concentrando ali. E no final do dia, para no ambiente fiscal que a gente trabalha, que é bastante complexo, quanto menor a relação de notas, né, repasses e tudo mais, fica mais simples a operação, fica mais tranquilo de você até fazer balanços e tudo mais. Então a concentração faz parte, e aí você tem até empresas que estão aceitando quarteirização, eu nem sei se tem quinteirização, Provavelmente. mas que acontece eu sei que sim, agora se o termo existe eu não sei, mas acontece por conta disso. Para o tomador, ele concentra numa única empresa e aí a execução acontece. E a qualidade? Vai lá embaixo. Sim. Que o nível de controle diminui, né? Diminui, exato. Mas se der ruim? Se der ruim, você tem um big player que vai arcar com a situação. Essa relação que hoje o mercado está um pouco mais ativo. O que eu acho que é o ideal é a relação direta. Eu penso que a gente tem um estigma na área de segurança e facilities que a gente não pode dialogar direto com a mão de obra, né, com o operador que está exercendo aquela atividade, sobre o risco de uma possível subordinação direta e vínculo trabalhista. E aí, Lucas, eu me pergunto, você está dentro da sua empresa e tem uma cultura. O tomador de serviço tem uma outra cultura. E a empresa onde ele está inserido acaba tendo uma outra situação. Sim. Como é que esse prestador de serviço, sem o diálogo, vai conseguir se entender aonde ele está? A relação tem que estar um pouco mais clara. E eu acho que, na minha opinião, quando você vai para fornecedores medianos e pequenos, essa customização fica mais simples. Agora, se é só processo, sem nenhum tipo de ganho em inovação, nenhum ganho de transformação, aí você pega um big player, aí é igual commodity, é produto de prateleira, toca, vai dar tudo certo. Agora a transformação não está aí. A transformação está em você customizar aquele produto, aquele serviço, e ali estão os melhores tickets também. E eu vejo que os tomadores estão cada vez mais exigentes. Graças a Deus. Sim, sim. Né? Que fique ainda mais. Neves, legal. A gente falou um pouco de relacionamento, falamos um pouco de aproximação com os tomadores de uma maneira mais efetiva e também para você entender se você tem aquilo que o tomador espera de você. Agora, cheguei nesse segundo momento. Tenho uma oportunidade com o Neves, quero apresentar um projeto e uma proposta para ele. O que o Neves entende que é uma boa proposta? O que ele vê de principais erros na hora de desenhar uma proposta? Acho que existem algumas questões de faça uma proposta alternativa que talvez o Neves não estava vislumbrando, mas ou deveria atender 100% aquilo que ele pede. O que para você, Neves, é uma boa proposta? O Neves
tomador de serviço. Tomador de serviço, é. Não Neves agora da B7. Agora você vai ter que fazer boas propostas, né? Vou ter que fazer. Agora vai pegar. Bom, brincadeiras à parte, assim, para você poder ter uma equalização decente, você tem que cumprir o edital ao pé da letra. E uma das coisas que, pelo menos, o mercado sempre me referenciou muito bem, foi que os meus editais sempre foram muito complexos. Complexos no sentido de ter todos Detalhado. os detalhes. Não complexo de inalcançável, complexo de você poder saber o que você quer e como você quer. Isso é importante. Então, a proposta inicial, eu penso que tem que ser a mesma para todos os participantes, até para poder ter uma base de comparação. Mas nada impede do prestador de serviço entregar a segunda proposta, que é a proposta alternativa, com soluções, entendendo o problema que ele está passando, que é a realidade daquele cliente. Mas isso não acontece, Lucas. Ou vem só uma proposta alternativa, que muitas vezes é rasa, porque a empresa não foi lá mergulhar na operação para entender o que tem de melhor, ou às vezes vem aquela proposta padrão, e aí você vai brigar por preço. Brigar por preço, as pessoas vão perder. E o que pesa nessa hora dessa decisão final, né? A gente falou de uma equalização, ok, documentação tem que estar em dia, uma solidez financeira, isso é o básico, nossa régua inicial. Isso é inicial. Chegou por uma questão de capacidade de atendimento, preço, quais são agora esses próximos pesos até chegar na decisão quem vai ser o prestador adequado para te atender? Olha que interessante, nem sempre o prestador mais barato é o que ganha. Em processos mais robustos, geralmente chega nos 5 players, descarta o mais barato e mais caro e segue no range mediano, segundo, terceiro e quarto. Geralmente os grandes processos são assim. A partir daí você tem reputação. Reputação é muito importante. Saúde financeira. Ok, você já verificou lá atrás. Mas dentre esses 3 players, você entrou no processo. Lá atrás você checou isso. Mas dentro desses 3 players, qual tem a melhor capacidade financeira? É importante, porque historicamente é uma área que sempre deixou a conta. Sim. Outro fator que é interessante, o tempo de resposta no atendimento. Como é que você traduz isso? A localização das bases e pontos de apoio. Se você tem uma operação que tem uma capilaridade muito pulverizada, você não consegue ter um prestador de serviço que acompanhe isso. Mas se você entender que o tempo de resposta dele vai ser curto, você coloca isso no mapa e é mais um fator de decisão. E aí, eu acho que a grande diferença é quem essa carteira atende. Tá. Quem que essa carteira atende? Porque diz muito do perfil da empresa. É claro que hoje tem empresas que atendem do A ao Z, mas um serviço mais especializado, em que você tem ali parceiros que você se identifica e ele se identifica com alguém do seu ramo, você vai preferir, porque ele sabe ele é especialista naquele seu setor. Então, acho que tudo isso compõe um processo de licitação. Mas acontece assim? Não acontece, porque muitas vezes o próprio emissor da RFP manda um e-mail. Eu preciso de um posto de vigilância 24 horas. E assim começa. O mercado está mudando, Lucas, e a gente tem visto compradores cada vez mais sênior sabendo fazer compra técnica. Isso está mudando, mas ainda tem um caminho a chegar lá. A gente acompanha aqui muito algumas pesquisas. Tem uma do Gartner que ela é emblemática dentro da área de vendas, que ela traz dentro de uma pesquisa americana o quanto o comprador tem se distanciado do vendedor, porque ele quer ter autonomia nas decisões e buscar as informações por si só. Ele não quer depender 100% do vendedor para ter uma mínima informação, mas ele quer sim um vendedor em paralelo acompanhando ele dentro do processo e sem dúvida, mas ele não quer depender 100%. O que é minha indagação? Hoje a gente vê muito curso de vendas, de técnica de negociação. O Jonas tem aqui o livro da técnica do FBI e tal. Eu vejo muito vendedor se preparando com essa técnica, mas o quanto isso na hora de apresentar um projeto, ela vai ser importante e impactante numa decisão desse tamanho.
a técnica que você utilizou, a metodologia de vendas, e quanto talvez o peso muito maior não está na relevância do seu projeto ou em tudo aquilo que tem por trás da sua empresa. Lucas, cada projeto é um projeto, cada cliente é um cliente. A gente tem um outro viés que você falou muito bem da questão do comprador e do vendedor ali, o consultor de vendas ali, mas você tem um outro lado que é dentro do próprio cliente. As áreas de suprimentos, as áreas de compras também estão ficando muito autônomas dentro da própria empresa, a ponto de o gestor, que é o cliente final dentro da empresa, muitas vezes nem participar da discussão do processo, nem da escolha do fornecedor. E eu julgo que é um baita tiro no pé dentro das empresas. Depois você que vai responder. Porque é ele que vai responder. Eu sempre defendi processos em que a área de suprimentos, a área de compras, participasse junto com a área de cliente final e junto com outras áreas que compõem esse processo, jurídico, compliance, as áreas que precisarem compor, para que façam o que a gente espera de uma contratação, descreva o que se espera da contratação, e aí as áreas escolham os participantes. E dentro dos participantes que apareçam, a gente vê lá, olha, isso aqui, dentro da premissa do edital, essa aqui atende? Essa tem. Não, essa aqui não atende, está descartado, não tem que discutir. Porque a premissa está escrita antes do processo. Fez a premissa, fez a lista de empresas, vamos para a licitação, vamos para a concorrência. A concorrência tem uma RFP, clara, objetiva, detalhada. Aí começamos o processo. A partir desse momento, não está mais com a área interna cliente ou a área de segurança. Está unicamente com suprimentos. Acho que deveria começar assim. Mas como é que é no dia a dia? Na grande maioria, suprimentos vai sozinho. Na RFP, que muitas vezes ele mesmo montou, sem saber a necessidade do que está lá. Eu acho que é nessa hora, olhando agora do lado de fora, que uma boa empresa, bem assessorada, ganha espaço. Porque ela recebe o RFP, faz a crítica que tem que ser feita, crítica técnica, assim, será que não é melhor nós enxergarmos junto ou construirmos juntos isso? Eu tive alguns parceiros que vieram assim, principalmente em eletrônica, que é uma área que não é uma área que atualiza muito e nem todo mundo domina. Ele falou assim, olha, bacana, edital, mas temos oportunidades. Exemplo, eu estava num processo, até, puxa, vou fazer aqui um jabá, sem muito merecer, viu, Fábio? Da ESS. E a gente estava num processo de câmeras e tudo mais, e a gente fez um edital, não colocou marca de câmera nem nada, mas nós desenhamos o que nós queríamos. Ele falou, bacana o seu projeto, mas você está esquecendo de um detalhe. Quando você está esquecendo a conta do fluxo de dados, da onde isso aqui vai armazenar. Já calculou isso? Já imaginou quanto você vai precisar de armazenamento? E a gente não tinha calculado. Na ocasião, nem entendia muito disso. Sim. Fui entender. Lucas, a gente fez a licitação, o processo, quando comparado o processo, compra A, compra B. Essa compra B era maior o valor, mas quando a gente olhava o ciclo completo de tráfego de dados, armazenamento, store, tudo isso junto, o B, que inicialmente era mais caro, era infinitamente mais barato, algo próximo de 40%. Caramba. É muito expressivo. É muito expressivo. E o gestor, muitas vezes, eu me incluo nisso, a gente olha o formato bottom line, ignorando, sem considerar os custos adicionais, que são esses custos, por exemplo. Você tem que ter com a mente aberta. Sim. E o fornecedor que recebe uma proposta dessa, ele tem que ter o diálogo via área de suprimentos, falar assim, olha, temos oportunidades aqui. Porque às vezes a pessoa que está comprando não sabe o que está comprando. Acredito que tem uma grande parcela de tomadores que são especialistas, mas nem todos. Muitos tomadores mais com escopo abrangente de prestação de serviço. Você nunca vai ter um tomador especialista em todas as disciplinas da segurança. Escolta, segurança pessoal, eletrônica, patrimonial.
Eu posso fazer um disclaimer aqui, que se você quiser que depois a Yara corta, ela corta. Pior. Que eu vou trazer um ponto que para mim ficou marcado, Neves, na última visita que eu fui com você. Você falou de toda essa questão processual, mas você me contou nessa última visita que você deixou de fechar com um fornecedor no momento final que ele já estava praticamente para ganhar, porque você não sentiu confiança na última reunião. Na última reunião, assim, você passou por todo o processo, você já tinha em mente que era só ele não fazer nada de, talvez, não pisar nenhuma bola, que ele estava encaminhado, mas que na última conversa, e a gente está falando talvez de um aspecto mais emocional, que vira racional depois, você não sentiu confiança nele e trocou. Isso aconteceu e acontece muito, né? E poucos são os que admitem. Processo certinho, redondinho, a coisa fluindo, já em vias de. E aí a pessoa, né, a empresa que tava assim, já tudo certo, cara, era assim, não, era o azeite, era o Big azeite. Era o big azeite, né? Big azeite. Naquele momento se posicionou mal. E a gente percebeu que toda aquela etapa de negociação não ficaria de pé, porque ele não tinha certeza do que o que ele estava oferecendo de fato iria acontecer. E ele tinha ido super bem, mas faltou a prova social. E quando esticou no momento para, olha, a gente vai, puxa, não é bem assim, olha, a coisa foi, pô, mas você teve a jornada inteira para levantar a mão. E não aconteceu. E era um contrato bastante significativo, um big azeite ali, e tá falando de uma negociação próxima de 70 milhões. Isso muda o jogo da empresa, né? Que muda o jogo da empresa. Muda o jogo da empresa. É uma empresa grande também, né? Óbvio, mas 70 milhões são 70 milhões em qualquer lugar que caia dá milhões. Você trouxe um ponto importante. O prestador de serviço está trazendo todas as expectativas, alinhado, mão aqui, aceitamos, assinamos o contrato. Eu queria falar de implantação, que é algo que a gente tem visto aqui hoje. Alguns bids que a gente tem recebido vêm angariados de uma implantação mal feita, e depois até mesmo vem um tomador mais calejado daquele fornecedor e até mesmo do que ele está buscando. O que você, Neves, vê de principais erros na hora da implantação, e quem está do outro lado, o que você espera do prestador, principalmente nesse início, Neves, que para mim talvez é um dos momentos mais delicados ali. Vamos falar que é a primeira impressão depois de toda aquela promessa e depois daquele show que foi feito no processo de vendas. Já dizia sua avó, né? Nasce torto, morre torto, não tem jeito, né? Não tem milagre, né? E eu acompanhei muitas implantações ao longo da carreira, muitas mesmo, na Heineken, na própria Rumo. E uma das coisas que eu sempre quis no dia 1 era a implantação integral do edital. Começa aí. Puta, o que é a implantação integral do edital? Você tem um escopo. O escopo tem pessoas, tem produtos e tem serviços ali. No dia da implantação, aquele escopo tem que estar próximo de 100%. Nunca estará. Tá. E você no edital, você tem que prever a tolerância que não vai estar. Qual é o intolerar? O que não se tolera? Por exemplo, nesses editais, para assunto de segurança humana, a gente tinha 96% no dia 1. Era o corte. Então, pegar toda a obrigação do edital e 96% tem que estar lá. 10 postos, 10 armas, vamos conferir, 10 armas. 10 coletes. 40 vigilantes. 40 vigilantes, tá aí. Não tá, beleza. Nunca vai estar, né? E, geralmente a pessoa ainda está na fase de contratação, ou transferência de um contrato para o outro, tudo mais. Mas uniforme, lanterna, equipamento, software de ronda, tem que estar 100%, pô, não tem justificativa. 100% nunca vai ser, eu nunca vi. O máximo que eu vi, ao longo da minha jornada, foi 98%. Que foi uma puta implantação. Né? E quem fez 98%, tá vendo aí, sabe o que eu tô falando e vai escrever de vez. É o corte. Não, deixa rolar. Porque ele vai falar, fui eu! Só teve um. Na minha jornada inteira.
Nunca vi nada mais do que isso. O mediano sempre foi ali 94, 95, e aí corrigindo nos próximos dias. Não corrigindo nos próximos dias, é próximos mesmo. É assim, uma semana. Não dá para os próximos serem 90 dias. Já teve algum que você abortou a contratação pela implantação? Teve no período de experiência. Empresas grandes, que você pediu uma coisa, estava no edital definido uma coisa, entregou outra, diga-se de passagem, o outro era melhor do que estava no edital, e não é capricho. O edital ele faz parte de um momento de compliance, de regra, de contrato e tudo mais. Quando você aceita algo que não está no seu edital, você está descumprindo o contrato. O gestor não pode aceitar. Ele foi notificado, foi falado, não corrigiu, empresa muito grande, não corrigiu, desculpa, perdeu. Acontece. Mas você vê, Neves, que é uma questão de desorganização nesse processo de implantação, ou talvez uma tendência de buscar mais margem nesse contrato dessa forma? Não acho que é tendência de buscar mais margem, porque a correção custa mais do que a implantação. Muito. Né? E aí tem vários estudos disso. Eu acho que é muito mais a ânsia de atender, né? Muitas vezes uma empresa que é muito engessada, e todas as empresas, quando fala de custos, acaba sendo bastante engessado, e a ausência do acompanhamento do gestor que tem a decisão, tanto tomador como prestador, acompanhar ali o processo. São as duas coisas juntas. Entendi. Toca lá, vai dar certo. Aí quando dá ruim, aí todo mundo corre. Não pode ser assim. O que é combinado não é caro. Neves, e você trouxe uma questão muito importante, que é a questão da cultura, né? Porque o terceiro, ele é uma mistura das duas e vai depender muito da condução de quem tá ali. Fala que é o tiquinho. Tiquinho do outro. Como quem tá do outro lado aqui, no nosso caso aqui, são mais prestadores de serviço, podem ali se preocupar de... Até assim, o que ele deveria ter de expectativa? Aquele colaborador deve ter a cultura dele, ele deve ter uma mescla dos dois, a cultura dele, mas entender a cultura do terceiro. O que você traz de insight? Porque todo mundo hoje fala de cultura, eu vejo que cada vez mais... Modinha, né? É modinha. Para muitos eu acho que ainda é modinha. Modinha. Mas eu ainda acho que, assim, hoje tem se transformado, algumas empresas têm transformado cultura, assim, no nosso padrão de trabalho, nosso modelo de trabalho. Eu acho que é um assunto que dificilmente vai sair de hype, mas eu acho que ele está tomando seriedade. Saiu aquela questão só de abraçar a árvore da cultura e começa a virar algo sério. Eu acho que uma cultura boa é uma cultura equilibrada. A empresa prestadora de serviço é básico, é o certo e bem feito. Tem que inventar roda. Ela, missão, visão e valores, é muito bacana, é na parede da empresa prestadora. Mas o cliente, ele vai receber o seu material humano, o seu prestador de serviço, dentro da cultura dele. Então, aquele vigilante, aquela pessoa que está ali para proteger, servir e tudo mais, ela tem que estar inserida na cultura do cliente. Porque senão, desalinha expectativa com a realidade. Vou trazer um caso aqui prático e você comenta. E eu vou falar outro caso prático. É de um amigo nosso aqui, do nosso queridíssimo Garuti aqui. Garuti! Você conhece um pouco da cultura EFTEG. Conheço. Garuti é um cara mais conservador, a empresa dele tem uma questão muito disciplinada de processo. Eu lembro que ele contou um caso de um condomínio onde estava o colaborador dele, ele tem uma preocupação muito grande com a questão de uniforme, e o condomínio queria que o uniforme dele fosse diferente, fosse mais shorts, e queria mudar a questão de padrão do uniforme dele, e ele se posicionou, olha, meu colaborador, são as minhas regras e vai funcionar assim. Um caso desse, como conduzir, Neves? Depende. Tudo depende. Não tem uma receita de bolo. O Garuti, que eu conheço esse caso aí, ele perdeu o contrato. Ele abriu mão do contrato, porque são os valores da empresa que ele acredita e que valores são inegociáveis. Concordo. São valores. E ele não aceitou. E está tudo certo. Não tem nenhum problema. Agora, se você não quer perder o contrato, qual é o equilíbrio disso? Sem fazer o que você não acredita, sem fazer o que não é certo. Você tem que fazer o que é certo, todo momento. Aquilo que fere os seus valores. Eu tive na cervejaria holandesa, com uma cultura muito liberal, uma cultura muito leve. Então você imagina o vigilante que está numa portaria de uma cervejeira, que é uma cultura holandesa, e ele se posicionar com
de uma maneira um pouco mais ríspida. Sim. O contrato não vai durar. E ele pode cumprir todas as regras da empresa de segurança. O contrato não vai durar. Porque o local pede uma outra forma. Sim. Por exemplo, a discussão lá, na ocasião, é porque o vigilante não poderia estar barbado, por exemplo. Agora, o que é uma barba feita e uma barba mal feita? É subjetivo. É subjetivo. Mas na empresa de segurança, falou assim, não, a gente vem da cultura militar. A barba tem que estar parada, cabelo não sei o que lá. O que é uma barba parada? É igual a sua, sem nada, ou igual a minha, cortada? Não sabe. Como é que você transforma isso para o vigilante? Não é claro isso. Então, eu acredito que o vigilante, ou o agente de proteção, ou o auxiliar de limpeza, seja lá o profissional que está na prestação de serviço, ele tem que se adequar à cultura da onde ele está prestando serviço, desde que não fira os valores da empresa que ele está registrado. E se ferir os valores, ou chocar os valores, essa empresa tem que entender se ela continua ou não. No espírito de servir, se não choca o valor, ela vai se adequar, vai se ajustar, como eu vi em muitos casos. Agora, tem situações que não é possível, né? E eu acho que esse foi um deles. Eu, particularmente, na Rumo não, porque a Rumo é um ambiente bastante hostil. Mas na Heineken era comum, a gente queria o vigilante de igual Miami Beach, né, sabe? Bermuda, o cinto de utilidades, camisa polo, colete, sem você perder a autoridade do posicionamento de segurança, mas trabalhando num ambiente que fosse mais leve. E, puxa, na época, a gente tinha um parceiro lá, não vou fazer jabá para esse parceiro. O parceiro tem Deus letra, com a cor vermelha, com jeito, com R. E ele foi lá e se adequou o uniforme deles, ele foi na Polícia Federal, se adequou, porque para eles era importante estar alinhado e servir o cliente ali, né, a situação. E aí teve um projeto muito bacana, eu lembro que você participou dessa parte, a gente já era amigo ali, não tão amigo como é hoje, mas já éramos próximos. Sim. Que foi a inserção de mulheres na segurança com um programa muito estruturado. Que trouxe relevância para você, né? Relevância para mim e a empresa. Para a empresa, tanto a Heineken como a própria GR, e uma relevância para o setor. A ocasião tinha 9,7% de mulheres na área de segurança. E a GR muito presente ali nos valores que a gente estava implantando enquanto tomador de serviço, de ter a inclusão feminina em todas as atividades da empresa. Ela trouxe um programa construído a 4 mãos e a gente fez um programa super bacana. E quando eu saí de lá, nós tínhamos 52% de mulheres na segurança, trabalhando num ambiente em que elas gostavam, curtiam, sendo respeitadas como tem que ser. Colete, eu lembro, tem o case do colete, que é um colete legal. Tinha o óculos de realidade aumentada, né? Tinha a body cam, né? Que no primeiro momento a gente colocou, mas depois tem todo um processo que as pessoas também, as pessoas criticam muito a body cam, né? Falam assim, a body cam tá para controlar o agente. Sim e não, mas poucos sabem. Muitas das consequências que eu vi com a utilização da body cam eram as pessoas se afastando de quem estava portando. Então o agente ficou mal porque as pessoas não queriam se relacionar com ele. E isso é pouco falado. Muito pouco falado. Não é que a gente não queria usar, é que as pessoas não queriam se aproximar da gente, porque a body cam afastava ali a relação. Você não fica à vontade em frente de uma câmera. Sim. Você acaba falando palavrão, ou era alguma coisa que não deveria, e está registrado. E a gente teve lá, e a gente voltou atrás na época, que os vigilantes começaram a não querer trabalhar em determinado posto que utilizava body cam, porque as pessoas não queriam falar com eles. E só quem está na pele ali vai conseguir entender essa... Sem contar todas as outras coisas, banheiro, refeição. Complexo. É complexo. Quando a gente olha um pouco para as pesquisas, principalmente de atendimento de fornecedor, a gente vê que nos motivos ali de cancelamento, que um dos principais motivos, se eu não me engano, na última pesquisa que saiu da Zendesk, 46% dos cancelamentos acontecem por mau atendimento. Não é pela má prestação do serviço.
Primeiro, se você concorda com essa pesquisa, e o que para o Neves é um bom atendimento e um mau atendimento? Pode ser subjetivo, mas aqui, Lucas, a gente tem uma premissa aqui que, poxa, a gente vai, além da nossa prestação de serviço, ter diversos problemas, o que vai diferenciar essa experiência é a maneira que a gente vai atender o cliente pós daquilo, mas também todos os seus erros têm os seus tamanhos e limites que eles podem acontecer. Para você, Neves, o que é um bom atendimento, o que é um mau atendimento, qual que é a sua visão sobre isso, Neves? Você vai rir, Lucas, mas o grande vendedor, ele oferece o Superman e entrega o Tião Macalé de capa. Mas é a capa, é dormir. O atendimento é o básico que todo mundo oferece, né? Mais ou menos, né? As pessoas falam muito de atendimento, mas na prática, Mas todo mundo vende, né? mas na prática acontece diferente isso. E aí você está falando de uma área que é uma área de prestação de serviço que o atendimento é o carro-chefe da coisa. Ponto, Lucas. O problema sempre vai acontecer. É inevitável, né? Isso faz parte da prestação de serviço. É presente. O problema sempre vai acontecer. O que diferencia é o tempo de resposta. E o quanto aquele prestador de serviço vai se posicionar como vítima ou parte do problema. E tá tudo bem. Assim, o problema vai acontecer. A resposta tem que ser dada em tempo rápido e da maneira correta. E o que a gente vê, infelizmente, é o recuo disso. O problema é sempre de alguém e nunca de ninguém. E aí o problema continua na mesa. E isso enfurece o tomador de serviço. Porque tem que resolver o problema. Ele vai ter que responder. E aí naquela relação onde você tem o dinheiro que o tomador de serviço paga e dizem que o cliente sempre tem a razão, dizem mais ou menos que não é bem assim, a corda vai estourar do lado do prestador de serviço. Pelo atendimento que foi deficitário, pela demora no atendimento, por não assumir o problema e, acima de tudo, não manter o relacionamento ativo. Relacionamento é a base disso. Eu passei muitos anos à frente de grandes operações em que o responsável da empresa só ia tomar café comigo Perto do dissídio. Além de tudo, atrapalhava a minha venda. Não é bobo, né? Você tem 12 meses para você fazer isso. Não precisa ir toda semana. Mas, cara, faz um checkpoint, dá uma ligada, manda e-mail, manda um zap. Hoje tem tanta facilidade de se manter, Se mostrar presente. se mostrar presente. Ou ver um case que você viu no mercado interno com algum parceiro seu. Divide esse case. Poxa, olha, eu vi isso aqui. Se mantém ativo. Porque na hora que acontecer o problema, e vai acontecer, é inerente da atividade, essa relação está mais amortecida. Isso não quer dizer que ninguém vai passar a mão na cabeça, mas a relação fica mais fluida. Agora, deixar só para ter relação no dissídio, pagar o distrato. Perfeito. É isso. Neves, Eu acho. e em relação, você, presidente da BSEG, vice-presidente da BSEG, está sempre muito presente quando o assunto é tecnologia, e acho que já explorou, conhece diversas tecnologias, tanto aqui no Brasil, fora. O que você tem visto de... Porque quando a gente fala tecnologia é tendência, mas para mim, assim, já é obrigação, tecnologia tem que fazer parte dentro do portfólio. Eu queria saber qual que é a tua visão hoje da aderência de tecnologia, o que você tem visto de novidade e de aplicabilidade também, porque só novo pelo novo, às vezes não resolve nada, né? Olha, Lucas, quis o papai do céu eu estivesse na vice-presidência da BSEG, sendo conduzida e capitaneada pelo Lopes, nosso presidente lá na BSEG, aqui registro aqui um abraço, que com muita luta, 20 anos de luta, conseguiu aprovar o Estatuto da Segurança. Né? Então, o Estatuto foi aprovado ano passado, em 9 de setembro, e hoje é uma realidade, ainda carece de algumas regulamentações, mas ele existe. E ele é uma discussão de 20 anos. Que bom que o texto legal não está desatualizado com a nossa necessidade. E nesse sentido, você tem a segurança eletrônica embarcada no Estatuto da Segurança. Sim. Então, para quem acha que é uma tendência ou isso aí é alguma coisa que é modismo, não, hoje é uma previsão legal. Então, pendurar câmera, igual muitas vezes a gente viu, e jogava a câmera igual tempero, vai jogando, que vai ficar bom. Agora tem método, forma, responsabilidade civil e criminal sobre todos os atributos. E aí, assim, eu tive
ao longo da experiência, a oportunidade de testar várias soluções, desde radar, né? A gente sabe de grandes players Sim. que puxam equipamentos pequenos que batem grandes áreas, mas ele por si só não vai resolver o problema. Mas ele junto, integrado com um outro sistema de câmera, né? Ou com um sistema de controle de acesso, com iluminação, compondo toda uma infraestrutura de proteção e também a serviço da segurança humana, porque isso é a segurança 360. O Léo Soares, você deve conhecer, ele tem batido muito na questão da segurança 360. Esse é o conceito, né? E eu tenho uma admiração muito grande por drones. Tenho uma admiração muito grande por drones. Drones, eu acho que drones tem sido uma forma de você colocar uma câmera móvel integrada num sistema de segurança que você ganha agilidade para apoiar, inclusive, o segurança humano que está ali prestando serviço e direcionar as respostas de maneira mais ágil e eficiente. E por que não falar desse mesmo sistema, que é o que embala o sistema de segurança eletrônica, como uma medida de proteção para o próprio agente de segurança? Na ferrovia, a gente operava em áreas de comunidade, opera, né, que eu não estou mais lá, e quem fazia varredura nas áreas críticas era o drone. Eu colocava o drone à frente da operação e dava a decisão para o vigilante se ele ia fisicamente ou como ele ia abordar aquela área, muitas vezes. A qualidade que ele tem em distâncias longas é fantástica. Voo de 1 quilômetro, muito possível, 1,5 quilômetros, e ele fazia a gente chamava de PREC, né, o precursor ali, para ele entender se ele vai, e se ele vai, como ele vai. Às vezes, ok, não tinha nenhum grande problema, dava para ir sozinho. Então, se você utilizar a tecnologia como ferramenta integrada na sua estratégia de segurança, isso fica de pé. Agora, você ter um controle de acesso, uma câmera, um drone lá, e nada se fala com nada, não tem indicador, não tem gestão, é simplesmente um apanhado de coisas que você achou interessante e foi colocando, isso não é gestão. Isso não fica de pé. As coisas têm que se conectarem. Eu aprendi na na Heineken, e talvez você nunca tenha pensado por essa ótica. Mas lá na Heineken a gente colocou o perímetro, a cerca, como um controle de acesso. Deu um nó, né? Legal. Então nós tínhamos a catraca. O que a catraca te oferece? O acesso direto. Então, autorizado, não autorizado. Autorizado é porque você pode entrar, ou não autorizado porque você de repente está fora do seu horário, ou está fora do seu dia, ou porque você não passou na qualificação necessária para ser autorizado. Agora, o perímetro, quando tem um acesso, são todos acessos não autorizados. Sim. Tão simples quanto. Então, por que você não coloca tudo isso dentro do mesmo sistema? E essa foi uma sacada. Eu estava com o Silvano Barbosa, hoje está na Sênior. Na época ele estava no CT Segurança, hoje CT Hub. E falou, por que você não integra tudo? E um acesso com as suas premissas, com todas as suas naturezas de permissões, e o perímetro são acessos não autorizados. Então, se alguém encostar, se alguém pular, isso é um acesso não autorizado. E em todos os aspectos, os acessos, autorizados ou não, estarão na mesma plataforma. O que a gente faz? Geralmente, coloca uma câmera que tem um analítico que conta se alguém pulou ou não. Ou então coloca aquele sensor de aproximação, ou aquele de pisante, né, que é de pressão, ou uma tela que tem aquele sensor de movimento, mas nada fala com nada. E aí você vai criando mecanismos que nada fala com nada, e quando você precisa de um indicador, está tudo espalhado. E o gestor nos projetos, né? E o gestor ele tem tempo curto para responder. Um gestor que faz a sua gestão apropriada não sobra tempo, porque ele está sempre buscando alguma coisa diferente para o negócio dele. Ele é um intraempreendedor. Quando ele traz isso para o cenário dele, para o contexto dele, ele começa a integrar tudo, porque ele quer ver tudo numa única aplicação. E aqui fica a crítica do mercado.
Vamos parar de fazer aplicações que só falem com elas mesmas. Vamos integrar as coisas. Tudo bem ter uma câmera A, B, C, D, uma plataforma C, D, E, mas todas têm que convergir para a mão do gestor. Porque começa a virar um requisito do Começa a gestor. virar um requisito, né? Eu acho que é isso, Lucas. Eu acho que falta um pouco disso. Mas os gestores já estão entendendo isso, porque eles querem ter a segurança na palma da mão. Mas você vê que essa demanda tem que partir do gestor ou partir dos integradores? Acho que todas as demandas nascem no gestor. No final do dia, quem compra a solução é o cliente. E cabe ao prestador, cabe ao fornecedor direcionar o que o mercado exige. Agora, se o fornecedor, se o prestador de serviço não se atualiza em feiras, congressos, bate-papo, relacionamento, se o tomador de serviço não vai também nas feiras, congressos, bate-papo, fica difícil, cara. A gente vai voltar lá para tempo atrás. Mas o mercado está em outro momento. O mercado está no momento da profissionalização, da legislação, de buscar o dinheiro não aceita desaforo, né? Cada vez mais as margens estão apertadas e todos os anos, eu não sei aonde vai chegar isso, mas todos os anos você sai no orçamento base zero. Sim. Nem reposição de inflação. Não fica de pé isso nunca, né? Sim. Não, vamos lá, o orçamento tem que ser igual ao do ano passado. Cara, tudo subiu 2 dígitos, a Selic está 15% e você quer que cresça, não cresça, né? Quer que seja base zero. Vai ter que chegar, a conta vai ter que chegar e vai ter que equalizar. Aí precisa do conhecimento para justificar esse crescimento. Show. Neves, o que eu não consegui mapear aqui nas minhas perguntas que você trouxe de anotação nesse seu brainstorm de pecados capitais do fornecedor ou de oportunidades para quem está assistindo do outro lado? É a única vez que eu vou pegar a cola aqui. Por favor, por favor. E aí, Yasi, quando você chega no Zenta, olha que beleza. Yara, não é charme para ficar mais bonito ou para parecer mais inteligente, é porque eu não enxergo mesmo. Eu fiz uma cola aqui, Lucas, na provocação que vocês me deram. E obrigado pela provocação. Mas eu diria 7 pecados capitais, olhando na posição do tomador. 7 pecados capitais que eu acho que é onde a empresa sai do jogo. Eu tô curioso. Falta de clareza no escopo de serviço. O que você faz, o que você deixa de fazer e principalmente o que você não faz. Segundo pecado capital, comunicação ineficiente. A gente tem por natureza não querer falar toda a verdade. Tem medo de bronca. Cara, isso é coisa da tia Teteia. Coisa da avó. Isso não é coisa da relação profissional. A pessoa falhou, não, cara. Cara, deu ruim. Foca em resolver. Foca em resolver. Coloca energia não para criar desculpa, mas para resolver o problema e que tem um outro problema diferente daquele que aconteceu. Podemos errar 500 vezes, mas 500 vezes diferentes. Como resolver e plano de ação para não acontecer de novo, né? Aqui eu acho que é o ponto crucial dos erros. Não investir em capacitação e treinamento. A gente vê ali profissionais que são literalmente largados nos postos de serviço, literalmente deixados no ambiente de trabalho, sem o mínimo de conhecimento do que tem que fazer. Nesses contratos maiores, isso é um pouco mais distante. Mas nos contratos, na grande maioria dos contratos, esses contratos mais pulverizados, quantas vezes aqui na Prime Bid você já deve ter recebido que um porteiro chegou para fazer um serviço num prédio XPTO que não sabia nem apertar onde abrir o portão e por conta disso perdeu o contrato. As implantações que deram errado. Provavelmente muito por conta disso. Falta de treinamento. E nem esquece, né? Antes de eu falar do próximo aqui. Imagina a responsabilidade que é para um porteiro. Minha admiração aí a esses profissionais. Porteiro, muitas vezes trabalhando sozinho, tomando conta do sono de centenas de pessoas que estão descansando para poder trabalhar no dia seguinte, ele sozinho, com todas as suas angústias, medos, lá garantindo responsabilidade, sim. Muita responsabilidade. Parabéns aos porteiros aí. Falta de monitoramento e controle de qualidade. A gente erra, continua errando, erra de novo e o máximo que a gente faz é desculpa. Cara, a qualidade tá para a gente não permitir o mesmo erro. Erre 500 vezes diferentes.
Se a gente fosse tentar traduzir isso para um indicador, para um prestador conseguir olhar esse índice de qualidade, como ele poderia aplicar isso no dia a dia dele? SLA. O SLA tem que estar previsto no contrato. O contrato, ele rege as expectativas que você tem na relação de serviço. Desde pagamento, entrega, uniforme, atividade, um plano, a job description, né, a descrição de cargos ali da operação que o profissional está inserido. Se tudo isso está amarrado e ele está treinado, não tem desculpa. Sim. A coisa tá clara. E aí ele vai auditando, ele vai controlando. Um famoso PDCA. Você vai acompanhando, olha, o que nós acordamos de existir, isso está acontecendo. Ó, isso não está acontecendo. Como é que você recupera isso? Mas no mercado tão carente de informação e profissionalismo, que está se transformando, a gente tem muito mais a relação como parte da obrigação do que a obrigação propriamente dita contratual sendo executada. Acho que essa é a qualidade que se espera. Tudo ponto. Negligenciar a gestão de expectativas. Você sabe aquela famosa música? A Yara vai fazer esse recorte aqui, vai ficar fantástico. Expectativa e realidade. É a fórmula da frustração. É a expectativa menos resultados. É isso, a forma que você definiu a equação. O cliente acha que espera uma coisa, mas ele não sabe o que espera. No fornecedor, claro, sempre menos do que o tomador. Bota mal, né? Essa equação. O resultado disso é abstrato. Se cumprir o ciclo, ainda está bom. Mas geralmente não cumpre o ciclo, nem renova. Sexto ponto. Resistência à tecnologia e inovação. Quantas vezes, Lucas, você deve ter visto aqui, para que eu vou automatizar um portão? Coloca mais um porteiro. Para que eu vou automatizar uma ronda com drone? Você me pegou de surpresa. O prestador tem a resistência? Tem, porque na cabeça do prestador focado em headcount. É focado em headcount. O nosso mercado ainda é muito focado em headcount. Esse para mim me pegou de surpresa, porque para mim seria interessante para ele, por uma questão até mesmo pensando em negócios, margem, retenção, o cliente está conseguindo o saving que ele precisa. Mais ou menos, Lucas. Porque essa atividade da inovação muitas vezes não está na mão dele. Muitas vezes ele precisa dessa quarteirização da solução. Entendi. E nessa necessidade de quarteirização, a margem dele talvez não seja tão próxima, principalmente aos mágicos. Sim. Aos mágicos, vamos falar dos mágicos de plantão, a margem dele acaba sendo achatada. Mas se a gente estiver partindo da premissa do tudo certo, as coisas funcionam bem. Você tem uma margem aproveitada, mas naturalmente você tem empresas muito reconhecidas no mercado que ainda têm resistência à inovação. E se não correr atrás, vai ficar para trás. Esse foi um debate muito legal que o Wesley da Amazon trouxe, que era, você tem um cliente que você enxergou uma oportunidade de reduzir headcount seu através de tecnologia. Você apresenta essa oportunidade para ele, como consequência você perde headcount, ou você mantém e finge que não sabe, com risco dele descobrir isso lá na ponta, e aí entender que foi uma ineficiência sua, né? Apresenta, porque a relação aqui é uma relação de confiança. E é uma relação aqui de você ser um solucionador do problema. Antes que outro solucione. Se eu vou ter o mesmo resultado, um resultado mais potencializado, com um custo menor, porque eu não implantei isso ontem ainda. E se você não fizer, cliente nenhum fica para trás. Sim. Vai ter um coleguinha que vai bater na porta lá do seu contrato. Não tem jeito, né? E a última aqui é a negligência na gestão das pessoas. O que é negligência na gestão das pessoas? É a forma de reter talentos. Um dos maiores custos que nós temos na nossa área de segurança e facilities é o turnover. A gente fala de 25%, 30% de turnover em uma empresa ok. Imagina você trocar 30% da sua força de trabalho. Agora pensa no custo de treinamento, pensa no uniforme, pensa na qualificação. Quantas pessoas aqui, Lucas, quando você tem alguma movimentação, qual é o tempo que essas pessoas precisam para sentar plenamente na posição? 6 meses. Que é uma área mais técnica. Uma área de prestação de serviço mais simples é minimamente 1 mês. Minimamente. Você imagina você a cada 3 vezes por ano, você retreinar essas pessoas. Não fica de pé a conta. E aí a gente fala de uniforme, a gente fala do risco de perder o contrato, a gente fala do respeito com o próprio profissional,
E muitas vezes, no nosso segmento, a pessoa vai para o contrato do lado, vizinho, por coisas muito pequenas. Às vezes é só um ambiente de trabalho melhor ou um ambiente de trabalho menos tóxico que é que ela está inserida. Só que a conta fica. E essa conta não vai repassar na margem do contrato. Perfeito. São 7 aqui. Perfeito. Que eu lisei. Perfeito. Pra gente fechar com chave de ouro esse episódio, Neves. E um disclaimer legal que eu quero trazer aqui, em todas as palestras que você já deu e que participou, que eu tive junto, muitas pessoas que estão do outro lado trazem um muro e falam assim, ó, Neves é um tomador de uma empresa gigantesca, mas uma visão que eu tenho é, primeiro, que se você está preparado para atender uma empresa com esse nível de exigência, você sobe a sua régua para todos os outros contratos. Eu brinco que é melhor ser um guerreiro no jardim do que ser um jardineiro na guerra. Então, quanto mais você conseguir se preparar para atender uma grande, todos os seus contratos você está conseguindo balizar para cima com esse nível de exigência. E eu vejo que tanto tomadores, compradores, hoje com cada vez mais capilaridade de informação participando, o nível de exigência do mercado sobe. Olha, Lucas, eu vou adotar isso daí essa frase que você trouxe, né? O guerreiro no jardim. Guerreiro no jardim, jardineiro na guerra, né? É por aí mesmo. Cada vez mais a gente vai estar profissionalizado, cada vez mais o mercado vai exigir mais, cada vez mais a gente tem que estar preparado. E eu, dentro das palestras que eu tive a oportunidade de liderar e dividir, eu sempre escutei isso daí, né? Ah, não, é fácil. Uma Heineken lá é fácil você aplicar isso aí. Ah, pô, lá na Rumo, lá, pô, sopra dinheiro. Cara, cada um na sua realidade. Ok, tem margens maiores e tem oportunidades que são mais factíveis de acontecer, sim, mas há um desafio de manter isso de pé, então, cada um na sua realidade. E eu concordo com você, quando você está preparado para o mais complexo, você agindo mais simples me parece muito mais fácil. O que talvez não acomode é a questão do back-office, porque quanto mais complexo mais a retaguarda você precisa estar preparado. E aí, para empresas um pouco menores, isso fica mais distante. Mas nada do que não possa ser preparado. Nada do que não possa ser dialogado, colocado na curva de maturidade da empresa, criado ali o roadmap de crescimento dela. Olha, daqui até aqui eu vou atender essa faixa de cliente e vou me arriscar para clientes dessa próxima faixa. Nesta próxima faixa aqui, eu já vou concentrar para esse tipo de maturidade de cliente e talvez alguns desses já não me façam mais sentido. E assim você vai no crescimento. Agora, se você ficar naquela faixa onde a sua zona de conforto, em curto espaço de tempo você vai estar igual aquele Zé Colmeia lá, ô céus, ó vida, né? E quando aparecer essa oportunidade, não há mais tempo de se preparar. Você não tem como você correr uma maratona se você treinou para sprint de 100 metros. Você tem que ir aos poucos, 100 metros, aí você volta para 1 quilômetro, 5 quilômetros, 10, chegou na maratona. Talvez até ultramaratona. A gente viu e vê empresas pequenas que dá um movimento de mercado, que estão preparadas, avança, atende grandes contas, tem grandes margens e às vezes até é comprada por outras empresas. A gente já viu isso várias vezes. Sim. Poderíamos dizer vários nomes aqui. A gente vê isso acontecendo todos os dias. Ah, mas eu não quero vender minha empresa. Então, beleza, você falou, você já disse tudo, você não quer vender a sua empresa. Então, você quer que a sua empresa cresça? Ah, não, eu quero que ela cresça. Vou criar um roadmap, né? Sim. Procura, senta com profissionais, vai fazer o networking, vai discutir com quem já fez esse movimento, e como isso fica de... Para você não ter os erros que provavelmente eles já tiveram, né? Lucas, então tá mais fácil, porque eu lembro quando eu comecei um pouquinho de tempo atrás, lá atrás, não tinha né? podcast, não tinha podcast, não tinha YouTube, não tinha nada disso. A gente vivia em silos, ninguém nunca errava. Não, era tudo perfeito a segurança, era um aço, né, a segurança. Sim. Mentira, todo mundo sempre errou tudo. E hoje essa troca, ambientes como esse, um podcast, redes de relacionamento, WhatsApp, associações, cafés, treinamento para X feiras, cara, a gente está mais aberto. Quando a gente falha, o crime avança. É o contrário, a gente tem que avançar.
Se tem alguma coisa que é organizada aqui nesse país, é o crime. Infelizmente. A segurança está começando a se organizar. E acho que a gente, nesse caminho, a gente vai ganhar muito. E talvez as margens fiquem, sim, cada vez mais competitivas, mas quem não for para esse jogo vai ficar fora do mercado. Show. Neves, última pergunta para a gente finalizar. A gente tem um cenário macroeconômico complicado, um ano que vem, que é um ano de eleições, um ano de Copa. Para essa empresa que está pensando talvez nesse roadmap, a gente está chegando no final do ano, as empresas começam a se preparar para o planejamento de 2026, ou já deveriam estar se planejando. O que você daria de insight para o mercado? O que você está vendo de demanda dos tomadores e o que você está sentindo do mercado para os prestadores se prepararem? É um mercado que está buscando mais produtividade, que está buscando mais saving, está buscando mais inovação. O que você sente dessa mescla? Demanda dos tomadores com macroeconomia? Ano que vem vai ser bastante complicado. Muito. Não é à toa que a Copa sempre cai no ano de eleição presidencial, né? E estadual, federal e estadual. Não é à toa disso. Sim. Só que esse ano nem o Brasil está tão bom assim para poder diminuir um pouco o impacto disso. Então, né? o circo vai ser menor. Vai ser menor. Então, isso aumenta o desafio. A gente tem hoje uma Selic que está estratosférica. 15% aí Não acho. E talvez com uma tendência de ainda ganhar mais um golinho ainda. A gente tem um cenário que vai ser a base da discussão do ano que vem. A gente já espera isso daí, que vai ser o tema de segurança pública. E o tema de segurança pública ele conecta diretamente com a segurança privada. Geralmente o crime ele acontece no âmbito privado e acaba extrapolando para o público. E se nada disso ainda fosse, ou só isso já não fosse o bastante para tudo isso, a gente tem todas as instabilidades que a gente possa estar. Agora os Estados Unidos com as suas restrições e enfim, que a gente tá sentindo e vendo aí. A gente tem um judiciário que, puxa, tá dando margem para... Eu não estou falando de política, estou falando de como nós estamos, isso influencia em tudo. E a gente tem um ano que vem que cada vez mais a gente sente a política cada vez mais polarizada. Sem contar as possíveis consequências do que está se discutindo com a questão dos 8 de janeiro e tudo mais. Esse é um cenário macro. Né? As empresas, as tomadoras de serviço já estão finalizando os seus orçamentos e com bastante preocupado com as tomadas de investimento. Isso já é uma tendência. Você está vendo ali alguns aportes acontecendo, mas você também está vendo a diminuição de empresas menores, e você está vendo a ampliação de grupos ali se concentrando. E as empresas prestadoras de serviço, as grandes, a gente acabou de ver uma grande agora, fechar o ciclo de 4 anos. Sim. Acabou, anunciou e tudo mais. Mas a grande maioria nem orçamento está pronto ainda. E quantas empresas, Lucas, a gente não vê que em fevereiro não tem um orçamento ainda do ano vigente. Então, o que eu peço compartilhar, pelo um pouco do que eu vejo os colegas falando, é um ano extremamente desafiador, com restrição ali de custos, quanto menor o custo, maior a margem da empresa, né? Então isso aí sim. Saving vai ser, como sempre, a bola da vez, mas sem perder o olhar ali que precisa manter os locais protegidos. Eu acho que o combinado disso tudo aqui, Lucas, é uma grande participação de biddings no ano que vem. Acho que é uma grande participação, ou talvez uma forçação de uma negociação para poder diminuir a base já atual. Claro que tem empresas que não têm muito espaço para isso, e tem empresas que em alguns contratos ainda têm. Acho que uma grande solução é a tecnologia. E não a tecnologia no sentido de substituir pessoas, mas a tecnologia no sentido de você melhorar, aumentar a eficiência, sim, revisar se tudo que está contratado é realmente tudo aquilo que você precisa. Se o tomador de serviço se posicionar junto com o prestador de serviço e ambos construírem uma sensação de solução de atividades, eu acho que vai ser muito menos traumático e a gente empurra esse cenário para 2027.
é o que eu acho. Perfeito. Mas se as coisas vão se comunicar desse jeito, eu acho que não. A bola de cristal só dirá quando a gente chegar lá. Neves, cara, sensacional o nosso bate-papo Obrigado, aqui. Lucas, pela oportunidade. E eu tenho certeza que quem tá do outro lado, muita gente vai acabar pedindo para a Yara, então me ajuda aqui. Quem quer falar com você, até mesmo conhecer a tua consultoria, acho que de tantos anos que eu passo e o mercado vem demandando, tá oportunidade para quem está buscando evoluir nesse nível e principalmente assim, eu enxergo que quando a maré sobe, vai sobrar quem está preparado e a hora de se preparar é agora, É não é agora. esperar para essa maré subir. Eu vou pedir para a Yara colocar Deixar no descritivo aqui aqui no no vídeo. descritivo aqui. É muito fácil me localizar. Eu acho que a principal rede que eu atuo hoje é o LinkedIn, então é muito fácil lá, e lá eu tenho até uma agilidade. A gente está muito presente no Instagram também, mas o Instagram não tem esse apelo mais corporativo ali, né? E aí a gente progride ali pro WhatsApp. Muito feliz de estar aqui, né? Aguardo próximos convites para a gente Já tem um fazer um evento aqui, já tem um né? evento Vamos já. bagunçar aqui, vamos fazer uma bagunça boa para falar sobre esse novo momento de mercado, e os desafios de 2026 ali no cenário macroeconômico. E o que precisar, Lucas, eu estou à disposição. A Prime Lead é um local que eu sempre admirei, sempre gostei de estar aqui, você sabe disso, não estou rasgando cedo aqui. E quando hoje eu conheci a sua nova casa, eu falei, eu quero uma mesa aqui, pô, deixa eu sentar um pouco aqui também. Eu já vou trazer minhas coisas para cá, Pode tá, trazer, Lucas? né? E obrigado pela oportunidade, parabéns, Yara, pelo trabalho que você está fazendo aqui, tudo muito, muito bem planejado. Valeu. Obrigado. Obrigado, Neves. Pessoal, o contato do Neves está aqui no descritivo, tem as informações sobre ele aqui embaixo. E é isso, pessoal. Obrigado mais uma vez e até a próxima quarta. Valeu! Caraca!